1 João capítulo 4. João 4. Diz assim a santa palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós aqui essa noite, Senhor. Falaremos especificamente do Teu Filho e pedimos que Tu glorifiques o nome de Teu Filho em nosso meio. Que nós possamos prestar mais atenção no que falamos, no que cremos e no que ouvimos a respeito de Cristo Jesus. Que possamos ser cuidadosos com os ensinos que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos lares, às nossas crianças. Dá-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, entendimento da profundidade da confissão que é exigida aqui nesse texto. E permite, Senhor, que nós possamos não só compreender, mas nos dedicarmos mais a ler, estudar e entender a Tua Santa Palavra, para que não sejamos mais nécios, não sejamos mais levados por qualquer vento de doutrina, não sejamos mais enganados por quem fala bonito, ou por quem faz algum truque, ou apresenta algum sinal, mas que nós nos curvemos ao que o Teu apóstolo escreveu aqui, inspirado pelo Teu Santo Espírito, para que nós provemos, testemos, de fato, biblicamente, tudo aquilo que nós vamos ouvir. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a semana passada nós encerramos o 3º capítulo dessa epístola, e nós, até então, temos visto, eu tenho tentado provar, o objetivo dessa carta. O apóstolo escreveu essa carta para que os cristãos possam saber que são cristãos, para que eles possam saber que possuem a vida eterna, para que eles possam analisar as coisas que creem, a forma como creem, para analisar a sua obediência à lei e para analisar também o seu amor para com os irmãos e dessa forma ter certeza de que são de fato regenerados. Os últimos 3 versos que nós estudamos no 3º capítulo, eles nos ensinaram que o mandamento de Deus é que creiamos em Jesus e que amemos uns aos outros. Eu até falei que era um mandamento só, né? E lembro que a gente fez aquela observação de uma lei vasta, expressa em 10 mandamentos. Jesus expressa ela em 2, e ali João, no momento, ele põe como um mandamento. Aqueles que obedecem, segundo o que nós vimos, eles têm comunhão com Deus. Comunhão tal que o coração não os acusa e que eles podem pedir e tendo a certeza que vão ser ouvidos, mesmo porque eles vão pedir aquelas coisas que o próprio Senhor Jesus pediria. E por eles verem, por eles saberem, então, através dos testes que eles, e através do próprio Espírito Santo, que eles são cristãos, eles sabem
dessa comunhão e sabem que Deus habita neles e que eles habitam em Deus. E isso através do Espírito Santo, na palavra do próprio João, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, o Pai, pelo Espírito que nos deu, pelo seu Santo Espírito. Agora o apóstolo ele retoma a questão da prova doutrinária. Essa prova também vai distinguir entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vai distinguir os homens de Deus e distinguir os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores. Então, em primeiro lugar, João alerta a não crer em qualquer espírito. E, para variar, eu acho que eu só ouvi besteira de 1 João durante muito tempo, porque cada vez que 1 João era citada, e que quando eu estou estudando, quando eu estou aqui expondo para os irmãos, que eu lembro de algo que eu ouvi de 1 João, geralmente era bobagem. Então, antes de mais nada, nós temos que definir esse termo, espírito, provar os espíritos, né? Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Então, o que significa esse termo espírito? A palavra, ela equivale a ensinamentos. Notem bem, ela não está definindo um espírito, algo incorpóreo, da maneira que nós entendemos como o espírito como algo meio fantasmagórico. Não é dessa forma que ela está falando, mas fala do espírito como também algo incorpóreo a respeito dos ensinamentos. O ensino de alguém tem qual espírito, qual a ideia, de quem provém esse ensinamento, quem conduz esse ensinamento. Então nós devemos descer daquele ambiente espiritosférico que alguns gostam de andar, eles andam nas nuvens, né? A respeito de querer provar espíritos demoníacos. E aí utiliza não só esse texto, como 1 Coríntios 12, ninguém pode declarar que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aí faz aquelas entrevistas com vampiro, com endemoniados na igreja, né? E aí pergunta, Jesus é o quê? Aquelas bobagens todas. Ou qualquer coisinha, simplesmente fazem uma pergunta, buscando uma resposta, como se simplesmente alguém dizer Jesus é Senhor, ele estivesse falando muita coisa. Como se simplesmente provar espírito para ver se eles vêm de Deus e perguntar, Jesus veio carne? Veio. Se simplesmente isso provasse algo. Não podemos esquecer que os demônios e os endemoniados deram testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus os mandou ficar quieto, porque não queria esse tipo de testemunho. Jesus manda os endemoniados ficarem quietos. E grandes líderes mandam eles falar na igreja. Sinagoga de Satanás, quem fala mesmo é endemoniado. Pronto, falei. É fato que os falsos mestres, né, eles são anticristos, e nós vimos o termo anticristo, que também gera aquela aura, né? O anticristo, vai vir o anticristo. Então a gente imagina alguém entrando poderosamente na terra. Todo aquele que tem algum ensino, alguma crença, alguma coisa que não seja definindo, que não seja relatando o nosso Senhor Jesus Cristo conforme explicitado nas páginas das Escrituras Sagradas, ou que ataca de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, ele é um acristo. Ele tem um ensino acristo, anticristão. Então é fato que os falsos mestres são anticristos e são influenciados por demônios, que são então anticristos na totalidade da sua existência, são anticristos na sua essência, porque o que ensinam vai contra o ensino bíblico a respeito de Jesus Cristo.
E como é que nós conhecemos a Cristo Jesus? Através das Escrituras Sagradas. Não é de outra maneira. Não é com sentimentos, a não ser que eles estejam submetidos aqui. Não é com experiências, a não ser que elas estejam submetidas aqui. Não é com nenhuma outra forma, mas é através das páginas das Sagradas Escrituras. Mas o crédito que não se deve dar, e aquilo que se deve provar, quando não se diz provar espíritos, é o ensinamento. Qual é o ensinamento que está sendo falado? Qual é o espírito que está sendo dito essas coisas? Devemos lembrar o contexto da carta. E eu falei um pouco lá no primeiro capítulo, e eu não tenho ficado frisando muitas vezes a respeito do contexto original, onde João ele está combatendo os gnósticos. Mesmo porque, se nós, com um tempo limitado e com uma quantidade enorme de informação que nós temos que absorver, e vários espíritos que nós temos que provar, espíritos esses muitas vezes do anticristo, se nós ficarmos sempre pontuando, lembrando, o gnosticismo, isso, aquilo, aquele outro, vai ficar muito maior as exposições. Mas o objetivo original era João atacando esse movimento, os gnósticos da sua época, gnosticismo, aqueles que tinham conhecimento a mais, né? E esses, com o seu conhecimento a mais, com aquelas coisas secretas que eles sabiam e que ninguém mais sabia, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo Jesus. Os irmãos lembram aquela história de, Jesus é simplesmente um homem normal, como qualquer um de nós, mas no seu batismo, o Messias, o Cristo de Deus, entrou nele, aí ele fez as obras, tudo, e quando ele vai para a cruz, o Cristo, o Deus, sai dele e morre só o Jesus homem. Aí vão as variações, Jesus, na realidade, ele não ressuscitou. O liberalismo moderno diz isso. Não foi uma ressurreição literal. Ele ressuscitou no coração daqueles que creem que ele ressuscitou. Porque eles têm um conhecimento a mais, né? Quem tem um conhecimento a mais fala bobagem. Outra coisa, que Jesus não era homem, mas era um doquel, era só os docetistas, era só uma aparência. Então eles viram de fato Deus, mas não era homem, era só o Deus que fez aquilo. Então esse Deus, ele óbvio não pode morrer. Então os erros que João atacava vão nessa linha. Só que esses erros, eles vão se mudando e vão se modificando de tal maneira que nós muitas vezes encontramos esses erros nas igrejas hoje. Como eu sempre falo, as heresias antigas são requentadas e servidas como uma teologia gourmet, né? Uma teologia nova, diferenciada, moderna, bonita, mas na realidade são só heresias antigas, requentadas, emboloradas. Mas o erro, tanto diretamente naquele momento, como as suas divisões e mutações atuais, o erro sempre vai ameaçar a comunhão do povo de Deus. Sempre. E errar sobre Cristo, justo sobre Cristo, é fatal ao cristianismo. O cristianismo não pode errar sobre Cristo. O cristianismo, ele não pode errar sobre nada, mas o cristianismo pode ter, entre cristãos que têm comunhão, algumas diferenças a respeito de algumas doutrinas periféricas. Agora, o que é princípio, não dá para ter dúvida, não dá para ter divergência. E, dentro do cristianismo, qual é o princípio mais elementar? Cristo. Jesus Cristo homem. Então não tem como ter divergência ali, e obviamente vai dar separação. João Calvino, ele faz um comentário aqui daqueles que você tem que levar para o travesseiro à noite e ficar pensando. Porque ele diz que, olha o que ele fala: Satanás aproveitou a ocasião para perturbar a igreja, especialmente através de Cristo mesmo. Satanás aproveitou a ocasião para perturbar a igreja, especialmente através de Cristo mesmo,
porquanto ele é a pedra de escândalo, ele mesmo diz que é a pedra de tropeço, contra quem necessariamente tropeçam todos quantos não se mantêm no caminho certo, como Deus mesmo nos mostra. Como Cristo já é a pedra de tropeço, como aqueles que não são de Deus já vão naturalmente tropeçar nesta pedra de tropeço, bem-aventurado aqueles que não acham em mim tropeço algum. E aí, o que Satanás faz? E os seus falsos mestres, com o espírito do engano, o espírito da doutrina errada, vão diretamente em Cristo Jesus. Se o ensino dele correto já causa uma certa celeuma, então você joga um pouco de areia nessa engrenagem e aí você tem o que nós temos visto hoje. E como é que Satanás perturba a igreja usando Cristo? Enviando falsos mestres. Enviando falsos mestres numa corruptela das missões que nós temos de levar o Evangelho, mas de umas missões demoníacas, como nós vemos aqui no final do verso. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vários e vários homens têm falado bobagem a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, proclamando doutrinas falsas sobre Jesus. Nós vimos lá no capítulo 3, verso 24, eu até li de novo hoje, que o Espírito Santo ele habita nos filhos de Deus, mas o Espírito, o ensino do diabo, vive nos falsos profetas que falam em seu nome. Então entendam, quando a gente está falando aqui, eu não estou... É algo muito mais sutil, algo muito mais perverso, algo muito mais demoníaco, algo muito mais maquiavélico, no sentido estrito do termo, do que eu dizer que esses líderes que falam besteira estão endemoniados, que eles viram o pescoço e vomitam verde, e aquela coisa toda que a gente vê em filme. Não, eles não precisam nada disso, mas o seu espírito, o ensino do diabo, o ensino de Satanás, é o que essas pessoas passam adiante. E não só líderes de igreja, né? Quando nós vemos, por exemplo, os movimentos progressistas e tal, a gente diz, isso é demoníaco. Entendam, nós não estamos querendo dizer que fulano de tal, pura e simplesmente, é um demônio, é só jogar a água benta, óleo, azeite, botar a mão na cabeça de um desses líderes e vai sair um demônio, aquela coisa que as pessoas tentam curar pessoas que estão em pecados assim. Mas elas estão propagando o espírito, o ensino de Satanás, dentro das suas ideologias. Isso tem acontecido dentro da igreja com o Evangelho, como Calvino chamou a atenção, falando bobagem, ensinando erros a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus alertou sobre essas pessoas. Em Mateus capítulo 24 ele disse o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e pior, e é Jesus falando, e enganarão a muitos. E às vezes quando você fala isso, e você aponta o dedo e dá o nome do boi que está fazendo isso, aí as pessoas dizem, não, mas não pode estar errado. É tanta gente enganada, não dá. Estariam todos eles errados e você certo? Se você tiver a sua Bíblia não só debaixo do braço, mas aberta, e você tiver o Espírito Santo de Deus para você entender as Escrituras, pode acontecer isso sim, mesmo porque Jesus nos diz, enganarão a muitos. Não deis crédito. Essa expressão, literalmente, ela é muito mais pesada e preocupante do que nós entendemos no grego. Não deis crédito parece assim, olha, vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir. Então, quando vocês ouvirem isso, não deem crédito. Mas o literal é deixem de crer. É muito pior. Significa que esse ensino errôneo, ele já estava ganhando algum campo na igreja primitiva. Tanto é verdade que João escreve a respeito disso, que Judas escreve a respeito disso, que Pedro escreve a respeito disso. Na nossa época, então, nem se fala. Na nossa época é terrível. Na nossa época, não é o ensino errado que entrou na igreja.
é quase o inverso, é um ensino correto, é o evangelho puro que tem entrado naquilo que se chama igreja. Aquela expressão que o Paul Washer cunhou: você não procura mais uma igreja perto da sua casa, você procura uma igreja perto da sua Bíblia. Inverteu o negócio de tão brutal que tem sido. A partir desse verso, John MacArthur ele ensina que ingenuidade deliberada é desobediência à palavra de Deus. Aquela pessoa que acredita, não, eu acredito, puxa, olha só, é um homem de Deus, puxa, não pode ser, ele não pode estar mentindo com algum propósito escuso ou por simples ignorância. Não, poxa, era tão poderoso, eu nem quero estudar muito, porque aí, olha, eu prefiro crer, e se não for de Deus, ele mostra com o tempo. E desculpas desse tipo, o pessoal lá que gosta de ficar em cima do muro, os isentões e assim por diante. Então a ingenuidade deliberada é desobediência à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina: deixem de crer, não acreditem nisso, não deis crédito. A igreja ela tem que ter fé na palavra escrita e tem que obedecer aquilo a qual ela diz ter fé. A igreja ela não pode ser crédula. Lembram que eu sempre falo da diferença de crendice e de fé? Você vê uma entrevista assim, agora tivemos na época de enchente, coisa, aí vai entrevistar alguém, aí a pessoa diz assim: eu tenho fé que eu vou recuperar tudo. O termo está vulgar. Aí você vê as pessoas lá, budista, hinduísta, nova era, ateu, à toa, entrevistas em programas de televisão falando: não, é importante você ter fé em alguma coisa. E aí pessoas têm fé em cristal, têm fé em Pokémon, têm fé na lua, no sol, em qualquer bobagem. Mas é importante ter fé, isso é crendice. E pior é quando essa crendice é a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. O pior é quando essa crendice é travestida de cristianismo. O pior é quando essa crendice é ensinada nas igrejas e as pessoas creem nisso e elas confundem isso com fé. E dizem que têm fé, que creem. Elas de fato creem que se jogar uma moeda ali, a alma vai sair do purgatório, como na época da Reforma. Que ao jogar uma moeda no gasofilácio da igreja, agora a sua bênção vai sair do mundo ideal que está lá presa, né? E se você tiver bons pensamentos, é isso que virou a igreja. A igreja ela não pode ser crédula, ela não pode ter crendice, ela tem que ter fé, a certeza das coisas que se esperam. Se esperam por quê? Porque foi crido. Foi falado, foi pregado de fato, tem base. A igreja ela não pode ser acrítica, sem crítica. Eu lembro que eu sempre fui taxado: você é muito crítico. Glória a Deus por isso, não tem problema nenhum com isso. E convoco você a ser crítico. Você não pode ouvir qualquer coisa e embarcar e ir atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer comichãozinho no ouvido e ir atrás. Eu me apavoro inclusive quando eu estou falando o que é verdadeiro, e enquanto eu estou falando o que é verdadeiro, a pessoa: legal, eu acredito, eu fico apavorado. Eu digo: você não vai resistir nada, você não vai levantar questão nenhuma, porque é o tipo de pessoa que saindo ali de mim, bate um testemunho de Jeová e diz: Jesus é criatura. Poxa, que legal, é verdade. Aí depois bate outro: olha, Pokémon pode salvar. É verdade. Ele vai crendo, ele não tem um bloqueio, ele não tem uma crítica, ele não tem um senso crítico para pegar as informações, pegar esses dados e confrontar um com os outros, né? Fazer um processo de síntese, antítese, para aí chegar a alguma conclusão. Não, ela simplesmente vai mudando. É igual aquela pessoa que vai lendo o livro, cada livro que ela lê, ela muda, né? Parece aquelas reportagens a respeito de alimentação que faz mal. Café mata. Outra semana, café da vida. Outra semana, café para o coração. Outra semana, tome café para o seu coração ficar legal. Substitua café por qualquer outra coisa, chocolate, ovo e tal. Por que você não tem uma revista dessa sobre saúde? É fácil escrever. É mais fácil escrever sobre isso do que sobre horóscopo, que também é uma bobagem. Então a igreja não pode ser
crédula, ela não pode ser acrítica, ela tem que aprender com os crentes de Bereia. O que o Novo Testamento nos diz sobre os crentes de Bereia? Eles eram mais ilustres, obrigado. Por que eles eram mais ilustres? Porque eles eram chatos. Porque eles estavam lá ouvindo e estavam comparando. E quem é que falava lá? Era o Alberto? Não, eles estavam ouvindo Paulo. Era Paulo falando. E eles, não, peraí, segura, vamos dar uma olhada aqui para ver se é verdade. E aí a gente ouve qualquer Zé Mané como eu, e aí eu sempre digo para vocês, enfiem a cara na Bíblia. Vejam se eu falo coisa errada e por amor, vem e diz, olha, está errado. É por amor a mim, a você e a comunidade. Eu não tenho medo de chegar aqui um dia e dizer, errei. Como eu cheguei e conversei uma vez com um líder, e ele disse, olha, eu estou no mato sem cachorro porque está errado, mas está num patamar que eu não tenho mais como voltar atrás. Eu disse, mas por quê? Não, porque muitas pessoas vão se decepcionar e vão embora. Ele disse, beleza, então abraça todo mundo e vão tudo para o inferno junto. Pelo menos mantenha a comunhão. Oh, meu Deus, nós estamos falando do caminho eterno. Paulo contradisse tudo que ele tinha aprendido até então. Perseguiu, claro, o que ele acreditava corretamente do judaísmo, ele entendeu que Cristo veio cumprir e tal, mas as práticas, a perseguição contra o nome, e aí nós não podemos mudar, temos que mudar, e temos que ser críticos. A igreja tem que aprender com os crentes de Bereia, principalmente porque a heresia, nós temos que entender o seguinte, às vezes as pessoas se apavoram quando eu digo isso, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. A heresia ela não pode nascer sem base bíblica, porque então ela não é heresia, é simplesmente uma mentira, uma blasfêmia, alguma bobagem assim. A heresia ela tem que conter um pouco de verdade. Só que a verdade é verdade. A verdade não pode ser meia verdade, um terço de verdade ou 1,99 avos de verdade. A verdade tem que ser plena. Se você ficar aquém ou além, como algumas pessoas tentam açucarar o Evangelho, aí você já não tem mais a verdade. A heresia ela não é uma negação absoluta da verdade, mas é uma mistura, é um acréscimo ou um decréscimo. E aí nós temos que lembrar do final quase do Apocalipse, né? Aquele que acrescentar qualquer coisa ou que retirar qualquer coisa, que todas essas maldições caiam sobre a sua cabeça. Não basta alguém dizer que é homem de Deus, botar um terninho bonito, chegar com um vozeirão, uma impostação de voz, né? Aí chega, se você vai falar com a pessoa, a paz do Senhor, vai orar, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não adianta nada. Claro que eu não estou defendendo os maloqueiros também que se colocam, você não entra como maloqueiro nem no fórum. Eu acredito que você não pode falar de Deus, estar diante da igreja santa lavada no sangue do Cordeiro como um maloqueiro. E Jesus é muito louco, né? Coisa louca. Não é assim. Mas não basta alguém dizer que é homem de Deus. Não basta alguém dizer para você que fulano é homem de Deus. Vocês lembram da mulher no poço, né, que tinha vários maridos lá? Aí ela entra na cidade e diz, eu acho que o Messias está ali, porque falou tudo sobre a minha vida, e as pessoas ficaram meio assim, foram lá e ouviram Jesus. E aí disseram, a gente crê não é porque você está falando, mas porque nós vimos. A mesma coisa nós hoje, nós temos que ir, onde é que Cristo vai falar com a gente? No monte? Não, no monte de página da Bíblia. É através do profeta? Sim, profeta Isaías, Ezequiel. Não é de outra maneira. Nós temos que conferir aqui. Não basta alguém dizer que é homem de Deus, ele tem que falar conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus ele tem que norteá-lo. Em segundo lugar, João ordena testar criteriosamente os ensinos. Isso é chato mesmo.
É ser crítico mesmo. Provai os espíritos. Agora lembram, né? Ensinos. Provai os ensinos, para saber se são de Deus, para saber se eles provêm de Deus. Como provar? E provar o quê? Veja, provar espíritos é uma ordem, não é um conselho, não é uma dica, né? As 10 dicas para o cristão bem-sucedido. Provai espíritos. Não, é ordem. Provai os espíritos, provai os ensinos. E devemos provar se esses ensinos, se eles vêm de Deus. Como nós vimos, nós não podemos aceitar que todo ensino é inspirado. O subidor de monte vem e fala que é uma abobrinha, mas ele deu um carteiraço. Olha, eu jejuei 80 dias, eu subi no monte, Aí você, que legal. Aí ele fala, aí você tem que estar apto para dizer, olha, eu acho que a fome e o sol que você pegou no monte fez mal para você. Você está falando bobagem. Mas valia uma cadeira no escritório e você ler um pouco de Bíblia e você ia falar menos bobagem. Nós vimos também que esses erros eles ameaçam a comunhão do povo de Deus. E o cristão ele não pode errar sobre Cristo. Ele não pode errar sobre aquele que é Senhor e Salvador da sua vida. Cristão errar sobre Cristo. Cristianismo errado sobre Cristo. Não dá. Isso é ilógico. Isso é... Não tenho o que falar sobre isso sem me exaltar. Toda heresia cristã, diz um teólogo, pode ser remontada a uma visão errônea da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda heresia, ela pode ser observada, remontada, pode ser ir atrás dela, e a base dela vai ser algum erro a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente vai chegar na obra de Cristo. Óbvio, se você tem algum entendimento errado sobre a pessoa de Cristo, é óbvio que a obra que essa pessoa veio fazer, e qual é a obra que ele veio fazer? Não tem nenhum salvo aqui, meu Deus. Isso, veio redimir o seu povo, ou algo assim, qualquer coisa assim eu ia entender, mas tá bom. Vamos começar do começo. Se você tem um entendimento errado sobre a pessoa que veio te salvar, é óbvio que a obra dessa pessoa de salvação, você também vai ter um conceito errado, um entendimento errado. Isso é danoso, isso é terrível, isso é brutalmente apavorante. E eu não só concordo com esse teólogo, como eu complemento dizendo o seguinte: erros a respeito de pneumatologia também nascem com erros a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo pneumatologia, o estudo do Espírito, o estudo do Espírito Santo, eu estou falando exatamente dos erros que os pentecostais cometem. Cometem por quê? Por causa da base errada de Jesus Cristo. Não creem na suficiência da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não creem naquilo que Jesus veio fazer e de fato fez e gritou: está consumado. E aí precisam buscar outras coisas, outras animações, outros moveres, outros complementos, outras limpezas. E aí você vê aquele carnaval, você vê aquela mistura de fim de rave com o centro de Umbanda. E aí o filho bastardo dessa mistura, os caras dizem: olha que mover do Espírito. Não, não é. Não blasfema assim. Não, você que está blasfemando, não estou. Eu digo e afirmo, muitos desses moveres é espírito de porco. E falo isso com dor no coração. Porque são pessoas crédulas, que creem em qualquer coisa. Essa semana eu vi um vídeo, depois de uma vigília, acho que na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, estavam as pessoas na rua. Aquilo parecia um bando de gente bêbada, lutando capoeira, e de repente da capoeira vai para a sua evolução, era um terreiro. E ao mesmo tempo que você acaba rindo da patetice, se você é um cristão de verdade, você se sente. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo é blasfemado por causa dessas coisas. É blasfemado.
O falso mestre ele pode se apresentar como, em primeiro lugar, falso profeta, aquele que sustenta sinais e prodígios para avalizar o seu ensino. Entendam, você não adianta a pessoa, mas lá acontece, tem bastante milagre, bem pouca palavra, mas muito poder, como eu sempre digo daquele convite que eu recebi, um dos convites mais patéticos. Se tivesse me convidado, acho que para ir para um prostíbulo não ia ser tão deprimente e depravado como me convidar para ir numa igreja onde é muito poder e bem pouca palavra, e a pessoa falando sério. Acho que eu teria mais misericórdia do convite para um prostíbulo. Eu ia dizer, não, querido, olha, esse caminho aí é errado, mas para o outro você vai dizer o quê? Você vai falar o quê para a pessoa? Dá vontade de abraçar e chorar, ela dizer, é um mover já acontecendo. Não é esse o mover tu não quer, filho. Então ele sustenta o ensino através de sinais e prodígios. É um falso profeta. Há também o falso doutor, que sustenta seu ensino na sua vã sabedoria, no seu falar manso, no seu falar gostosinho, palavras agradáveis ou palavras engraçadinhas, né? O auditório vai numa onda, no final está todo mundo rindo, já parece que é um stand-by comedy. Você não foi lá para levar a paulada da palavra de Deus, para Deus te moer e o Espírito Santo te restaurar, não. Você foi lá para se sentir bem, para rir. Né? Ou aquela coisa, você é o melhor de Deus, e pá, é tanto carinho, é tanta coisa que você sai de lá, é tão açucarado, que você sai com a diabetes monstruosa, assim. Você sai precisando de uma dose de insulina, assim, loucamente, né? Ou uma filosofia tão, não, porque veja bem, que coisa, que a gente vê esses líderes, os foras de igreja, né? Aí bota uma cadeirinha assim na frente de uma água correndo, assim, bota um mato, aí fala que todo mundo está errado, mas ele está certo. Essas coisas terríveis, e aí vem com um papinho mole, e tem bastante sabedoria, tem bastante conhecimento, e aí vai se envolvendo. Mas aí eu lembro, e olha, se está hoje para mim um rap como algo interessante, é meio doído, mas há um verso de um rap que aquilo é Deus falando, né? E a gente já estudou que onde há verdade, é verdade de Deus, que ele diz o seguinte: do que adianta saber se não tem razão? Então a pessoa está lá falando e fala, e sabe física quântica, e sabe sociologia, filosofia, biologia, teologia, e teologia existem várias, e aí ele tem todo aquele falar, é um doutor, e você se encanta, sabe muito, mas o que adianta saber se não tem razão? Se erra no básico, se erra na pedra de tropeço, se erra no fundamento. Olha só, independente de quão grande seja a sua sabedoria, ou de quanto impacto a sua atividade milagrante, provoque, tá? Nós devemos sempre provar o seu ensino pela palavra de Deus. Se você quiser abrir, eu vou ter que ler 2 textos com os irmãos. O primeiro está em Deuteronômio 13. Livro de Deuteronômio, capítulo 13. Os irmãos sabem que os profetas do Antigo Testamento tinham algo muito bacana. Olha, se o cara falar e não acontecer, e falar em nome de Deus e não acontecer, você sabe que é falso profeta. Então você, com todo amor, mete pedra no cara. Se isso estivesse em vigor hoje em dia, muita gente ia ter temor de falar bobagem. Mas aí há algo aqui mais complexo no capítulo 13 de Deuteronômio. Vou ler bem pausadamente para nós entendermos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Olha só, houve o poder. Então o poder está avalizando o que ele vai falar. Notem bem, porque se há um poder sobrenatural, tem que ser o poder de Deus. É um profeta falando em nome de Deus, é um cara das cruzadas de milagres e coisa, né? Você viu muita coisa acontecer, bastante poder. Aí vamos para a palavra do cara. Mas se ele tiver acontecido, suceder tal sinal ou prodígio, e ele disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los,
não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Se o irmão pular para o verso 5, esse profeta ou sonhador será morto, porque pregou rebeldia. Tudo bem, a gente não vai matar ninguém, mas viram que acontecer o que fala, ou ter os sinais não significa muita coisa. Abre Mateus 24, verso 24. Ou só anota, porque eu vou ler para nós remirmos o tempo. Diz o seguinte, Mateus 24, 24, nosso Senhor Jesus Cristo falando: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Surgirão, é uma promessa. E aí o complemento é terrível: operando grandes sinais e prodígios. Jesus não está dizendo que não vão operar nada, que vão aí ser só balela. Não, vão surgir e eles vão estar operando grandes sinais e prodígios para enganar, vírgula, se possível, os próprios eleitos. Nós sabemos que os eleitos não vão poder ser enganados, pelo menos não durante todo o tempo, por um tempo quem sabe, mas se possível, para enganar os próprios eleitos. Notem que é um eco do Antigo Testamento, porque vai ter o poder, e é para enganar. E o Antigo Testamento nos fala algo terrível, que esse ensino é um espírito do anticristo, ou seja, um ensino do anticristo, mas há alguém comandando isso. E aí agora as pessoas que não acreditam no determinismo bíblico dão um grito. O texto aqui está dizendo: enviados pelo Senhor para provar se de fato vocês são cristãos. É terrível. Forças sobrenaturais estão por trás dos falsos mestres. Eles demonstram grande poder e grande sabedoria. Falam e é agradável. Falam e acontecem. Os falsos mestres, eles não provêm de Deus. Eles são inspirados por espíritos demoníacos. O seu ensino não provém de Deus. Lembram que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Mas o ensino deles não vem de Deus. São inspirados por espíritos demoníacos. Eles podem, e de fato cumprem o propósito de Deus. Qual? De identificar os falsos seguidores, de identificar aqueles que na epístola de João está escrito o seguinte: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido, mas saíram justamente para isso, para mostrar que não eram dos nossos. Mas não, esses falsos ensinos, por inspiração demoníaca, não nos levam para o caminho, não nos levam a glorificar a Deus. Muito pelo contrário. Então nós não podemos nem devemos ouvir qualquer coisa ou crer em qualquer coisa, ainda que vejamos muita coisa sobrenatural acontecendo. E aí tem uma máxima do Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, ele escreveu, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres diariamente. Por quê? Porque nós não somos movidos ou salvos por milagres ou palavras bonitinhas, mas pelo Cristo Jesus, conforme as Escrituras. Se nós crermos em Cristo, conforme as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Calvino ainda chama a atenção para uma outra coisa séria. A palavra de Deus é a norma pela qual tudo deve ser testado, pela qual tudo deve ser provado. É pela palavra de Deus. Mas, se quem for provar, ele não se enquadrar aquilo que nós aprendemos no final do capítulo 3, ou seja, um cristão de verdade, alguém que conhece a doutrina, alguém que ama o próximo, alguém que obedece aos mandamentos, ou seja, alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus, porque nós já entendemos o seguinte, que para alguém se converter, ela tem que nascer de novo primeiro, ela tem que ser regenerada pelo Espírito Santo. E se ela é regenerada pelo Espírito Santo, ela é a habitação do Espírito Santo, ela não precisa receber depois. Ela tem o Espírito Santo. Se a pessoa não tem isso, se ela não consegue enxergar a beleza dos mandamentos e buscar obedecer, ou amar ao próximo, ou a doutrina correta de Cristo Jesus, porque ela não tem o Espírito Santo, essa pessoa nem crente é.
E a palavra de Deus na mão dessa pessoa é de pouca ou nenhuma valia. Somente aquele que foi regenerado, aquele que é crente, aquele que pode ser guiado pelo Espírito Santo a uma discriminação correta entre o que foi ensinado pela palavra de Deus, se é certo ou não, depende da ação do Espírito Santo de Deus. Então vejam, não é a palavra pura e simplesmente, mesmo porque, como eu já afirmei, a Bíblia é a mãe das heresias. Mas também não é só por algumas pessoas dizendo, eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo eu discerni que, veja bem, não, é pela palavra, é inseparável, não pode separar aquilo que Deus juntou. O Espírito Santo é que nos ilumina a entendermos a palavra de Deus. Chegamos em terceiro lugar, por que provar? O verso 1 nos diz o seguinte, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo fora. No verso 4 diz o seguinte, no final do 3, tendes ouvido que vem e presentemente já estão no mundo. Então por que provar? Porque eles já estão no mundo. Cristo prometeu que eles viriam. Judas falou sobre isso, João falou sobre isso. Pedro, no capítulo 2, verso 2, diz o seguinte, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso aqui é uma novidade para nós, né? Nós não enxergamos isso. Ninguém nunca fez comércio com a nossa vida, ninguém nunca nos enganou, ninguém nunca mentiu, ninguém nunca foi atrás da sua concupiscência, ninguém nunca seguiu a sua avareza. Esses mestres de fato não estão em nosso meio. Que bom seria. Por isso, a resposta para por que provar? Porque eles estão no nosso meio. Nós veremos mais à frente o quão sério é este renegarem o soberano Senhor, no próximo ponto, pela simples negação da expressão Jesus Cristo veio em carne. Lemos as advertências de Jesus, ainda há pouco, que os falsos mestres viriam. João e Pedro já constatavam essa verdade. Hoje nós constatamos a granel, infelizmente, por atacado. Blasfemos, filhos do diabo, que buscam simplesmente lucrar, querem ganhar dinheiro, querem ganhar poder, querem ganhar reconhecimento, querem ser admirados, não se preocupam com Deus, não se preocupam com o povo, não se preocupam nem mesmo com a sua própria salvação, mas simplesmente se preocupam em satisfazerem a sua concupiscência, a sua sensualidade, a sua avareza, fazendo então comércio com as coisas de Deus. Deixa eu ler um anúncio aqui para os irmãos. Eu vou deixar quieto os erros de português, tá? Um anúncio, R$80 mil. Vendo ponto, igreja montada com 300 fiéis. Oportunidade única, vendo igreja com palco, púlpito, com som, bateria e teclado. 200 cadeiras e 300 fiel, com bons dizimistas, rendendo mais ou menos R$7 mil mês, menos o valor do imóvel, que é 1.400. Poxa, aqui não dá 7 mil e o valor é mais caro. R$7 mil mês, menos o valor do aluguel. Tudo depende do seu poder de persuasão. Ele ainda dá a dica. Fotos e mais informações pelo WhatsApp. Aqui de Florianópolis. Esses demônios querem reconhecimento, querem poder, querem dinheiro, e para isso usam mentiras. Mas o seu juízo, como diz o texto de 2 Pedro, já está lavrado.
já está escrito, e a sua destruição de todos aqueles que falam e de todos aqueles que seguem não dorme, não tarda. E quarto e último lugar, como provar? Vamos ler de novo aqui em João o 2 e o 3 para rememorar. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, ensinamento que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito, ensinamento que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito, ensinamento do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. O Espírito de Deus, ali o Espírito de Deus em maiúscula é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, meus queridos irmãos, ele glorifica Jesus. Toda aquela bagunça, aquela balbúrdia que há em alguns lugares que se dizem movidos pelo Espírito Santo, onde só aponta para um carnaval gospel, onde só aponta para o homem, para o antropocêntrico, isso fere diametralmente a função do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para dar testemunho de Cristo. Ele aponta sempre para Jesus. Ele sempre vai levar as pessoas a reconhecerem a Jesus como o Cristo de Deus. Cristo, o Messias, o ungido, todos sinônimos. O como provar é profundamente simples, e talvez de tão simples que é, nos vai causar algum espanto. Não é perguntar a um espírito, né? Como eu falei, um espírito fantasmagórico, demoníaco, alguma coisa, se Jesus é Deus. É provar reconhecendo pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, através do conhecimento das Escrituras, se o ensino, o Espírito, confessa que Jesus Cristo veio em carne. E esse é de Deus. Os falsos mestres gnósticos, relembrando o que eu falei, eles negavam a divindade e negavam a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não basta só saber, não é só saber, mas é confessar. Os demônios tremiam diante disso. Os próprios endemoniados reconheciam a divindade de Jesus. Já viestes nos importunar, ó Filho do Homem? A doutrina fundamental do cristianismo está sendo atacada. A doutrina fundamental do cristianismo é a encarnação. A encarnação. Talvez os irmãos lembram da primeira exposição, 1 João capítulo 1, versos 1 ao 3. Eu fiz um nó filosófico aqui. Foi uma exposição de quase 2 horas. A doutrina fundamental do cristianismo é a encarnação. Sem encarnação, sem a encarnação de Cristo, não há cristianismo. Tudo depende da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a encarnação não há boa nova. Qual é a boa nova? Que Jesus Cristo veio salvar pecadores. Sem encarnação ele não veio. É o fundamento, é a base de tudo que você vai crer a respeito de Jesus. Repito, a encarnação é a doutrina fundamental do cristianismo. Nenhuma declaração, ensino, sinal, milagre, prática, crença, por mais poderosa ou por mais inspirada que possa parecer, mas que nega a realidade da encarnação, pode ser aceita como verdadeira. Ela tem que ser recusada. Ela tem que ser desmascarada. Cristo encarnado, ele é essencial. Os falsos mestres de outrora e os atuais, eles negam e não confessam em algum grau que Jesus Cristo veio em carne. Não só os gnósticos de antigamente, mas os falsos mestres, os neo-agnósticos de hoje. Em algum grau, entendam isso, em algum grau. Lembra que eu falei da heresia? Misturar um pouquinho, ou retirar um pouquinho. Eles negam a encarnação, negam o nascimento virginal, negam a divindade, negam o mérito, negam a morte expiatória, negam a ressurreição, negam o propósito eterno do Filho de Deus de salvar
os seus. Vejamos essa declaração então aplicada na prática, porque quando você olha, e a gente, eu sempre digo o costume que a gente tem de passar os olhos pelo texto e não extrair o que o texto está falando, porque a declaração é: Jesus Cristo veio em carne. Não parece ser algo tão grandioso, mas vamos ver na prática, aplicando isso, o que isso significa. Em primeiro lugar, Jesus Cristo veio em carne. Veio. É muito importante isso. Veio. Jesus Cristo veio. Se veio, é porque estava antes com o Pai. Se veio, é porque já existia antes. Início de João. O que era desde o princípio, e temos ouvido, e temos visto com os próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Ele veio. Se Ele veio, Ele é divino. Se Ele veio, Ele é eterno. Se Ele veio, Ele não é criado. Ele era, assim como Deus é, porque Ele é Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo se fez por causa do Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. Se Ele veio, Ele possui então poder e mérito. Se veio, Ele não era uma imagem, não era um doquel, mas era de verdade, era verdadeiro. O testemunho deles é que eles tocavam, viram, ouviram. Segundo lugar, Jesus Cristo veio em carne. Em carne. Se veio em carne é porque nasceu. Não caiu do céu. Nasceu. Nasceu de uma virgem. Se nasceu, Ele é homem. Se nasceu, é um homem real, é um homem completo. Nós vimos que Ele veio, se Ele veio, Ele era Deus, 100% Deus. Mas Ele veio em carne, então Ele nasceu, então Ele era homem, então era 100% homem. Jesus não é 50% homem, 50% Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Uma só pessoa em duas naturezas. Se nasceu, é homem real, é homem divino. Se nasceu, é Deus homem. Se nasceu, é o Emanuel, o Deus conosco, possuidor de duas santas naturezas. Se o homem Jesus é o Messias, o Cristo que veio, então o Messias não entrou em Jesus no batismo ou em algum outro momento. Se Jesus, o Cristo, o Messias, veio, então o Messias, o Cristo, a parte divina, como se, só para entender, não tem parte, é inteiro, mas isso não saiu na cruz pouco antes da sua morte. Ele encarnou, Ele veio em carne, Ele viveu, passou pelas vicissitudes e tentações dessa vida, possui mérito, porque veio puro e sem pecado, e se manteve puro e sem pecado, obedecendo toda a lei, até a morte e morte de cruz. Se veio em carne, morreu e morreu de verdade, não foi um teatro. Eu entrego a vida pelos meus amigos. Se Ele morreu de verdade, Ele ressuscitou de verdade, porque não era simplesmente um espírito ou uma imagem, mas o divino que veio e encarnou. Mas ainda em terceiro lugar, Jesus Cristo veio em carne. O Filho de Deus veio em carne. Ora, havia motivos. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio em carne. Ele não veio passear. Ele não veio como um acidente. Ele não veio como um efeito colateral da queda. Ele não veio como um plano B. Ah, Deus tentou de um jeito, no Éden deu errado, aí Ele deu a lei, como eu já vi muitos coitados falarem, aí deu a lei, e as pessoas também não deu certo, aí, poxa, agora o que eu faço? Ah, manda Jesus, vamos
vamos tentar mais uma vez. Isso não é um erro, isso é blasfêmia, isso é um atentado contra o nosso Senhor Jesus Cristo, contra toda a Trindade. Havia motivos, ele veio com propósitos, havia um propósito para ele vir. O Filho de Deus, ele tinha um ofício. Ele veio, lembra que nós vimos no breve catecismo, os ofícios do Redentor, o sumo sacerdote, o Cordeiro. Ele tinha um ofício: salvar, expiar pecados, ou seja, receber a punição dos pecados, propiciar a ira de Deus, ou seja, satisfazer aquele Deus que foi ultrajado pelo pecado e estava irado numa ira santa. E mais, se Deus encarnou e tinha um ofício e tinha motivos para vir, ele cumpriu o seu ofício. Sendo assim, ele possui méritos por ser Deus, méritos por ter obedecido, e assim ele justifica aqueles aos quais ele imputa esses méritos. Ele obedeceu a lei, ele morreu pelo seu povo, ele ressuscitou e reina eternamente. Vejam como só uma pequena frase, que nós passamos os olhos e não damos muita atenção, que alguns abestados pegam e dizem: Jesus, o que é Filho de Deus? Então está tudo certo. É isso, o texto só fala sobre isso. Não, é para você medir, analisar, provar, testar o Espírito, o ensinamento de alguém. Jesus Cristo veio em carne. A pessoa não vai conseguir só dizer: não, Jesus Cristo veio em carne. Você tem que saber o que isso significa pelas Escrituras. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus para aplicar isso, para analisar e discriminar o que você ouvir pelo Espírito Santo de Deus e pelas Escrituras. E aí a pessoa que vai te ensinar, ou fazer algum milagre, ou fazer algum sinal, ou algum prodígio, ela vai ter que saber ensinar, comprovar essas verdades. O Espírito Santo leva a pessoa a reconhecer Jesus, o Cristo, conforme revelado na palavra, e leva a pessoa a sujeitar a sua vida a Cristo. Se não for assim, se a pessoa não der esses sinais, não ouça, não atente para a sua palavra. Se não for assim, não creia no que essa pessoa diz, não creia no que ela diz ser verdade. Prove sempre os Espíritos, os ensinamentos, prove sempre, inclusive os meus aqui, prove os ensinamentos. Não só escute e diga: ele falou, então deve ser certo. Eu não morri por você, eu não posso salvar ninguém, não posso nem salvar a mim mesmo. Nós dependemos todos do fundamento do cristianismo, que é Cristo. E o fundamento da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo é a sua encarnação e o que ele veio fazer e fez. Vamos ficar em pé e orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Em primeiro lugar, pela tua graça, misericórdia, pelo teu favor imerecido, e por tu tomares a decisão baseado no beneplácito da tua própria vontade, no querer da tua vontade, e em nenhum mérito meu ou dos meus irmãos, de enviar Cristo Jesus para nos salvar. Obrigado também, Senhor, porque tu nunca nos deixou tateando no escuro, mas nós temos as Escrituras, aonde tu revela tudo a respeito de ti, que nos cabe saber por hora, tudo a respeito da tua salvação e tudo aquilo que nós precisamos entender sobre nós mesmos por hora. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos ao que recorrer. E em tua graça e tua misericórdia, tu deixou escrito de tal maneira que qualquer pessoa pode entender o plano de salvação.
Senhor, obrigado porque Cristo Jesus veio fazer algo e fez. E nós não temos como agradecer isso, como louvar e agradecer o Teu nome, Te adorar de forma digna daquilo que Tu fez por nós. Senhor, em meu nome, em nome daqueles que ouviram essa mensagem, eu peço perdão pelos ensinos errados que nós possamos ter falado, pelos ensinos errados que nós possamos ter atendido e crido. Não há nada que nos desculpe, nós temos a Bíblia, se somos cristãos, temos o Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, perdão por não dar valor por uma declaração tão profunda, apesar de estar tão simples. Nos ajuda e nos auxilia, Senhor, a cavar a profundidade dos tesouros da Tua Santa Palavra, a buscar entendimento nela e, guiados pelo Teu Santo Espírito, prestar muita atenção e provar todo o ensino que nós vamos ouvir, e provar todo o ensino que nós vamos proclamar, e que em todas essas coisas, Senhor, possa sempre o Teu santo e maravilhoso nome ser glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.